Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate a mídia e a violência no trânsito. Um dado muito curioso nas estatísticas é a capital brasileira com o maior número de acidentes por habitante. Trata-se de Boa Vista, em Roraima. Para buscar uma explicação, nós ouvimos a chefe de redação do principal jornal local. Aqui ocorre muito acidente em relação à bebida e à imprudência, principalmente levando em conta a questão da velocidade. São avenidas largas e os condutores, eles às vezes se confiam nessa questão das avenidas largas, a questão das rotatórias. Então, os acidentes de trânsito acontecem muito mesmo devido à imprudência, mas também à questão das autoridades também, das políticas públicas que deveriam ser feitas e não são. Por exemplo, falta ciclovias, falta sinalização. O doutor Zé Mauro Braz de Lima queria trazer o assunto de volta para a questão médica, porque essa é realmente mais dramática, não é? A França, um país também muito dado à produção de vinho extraordinária, não é? Muito dado à bebida, e aparentemente foi bem sucedida. Eu queria que o senhor esteve lá, o senhor conhece bem esse assunto, eu queria que o senhor desse um breve relato sobre a experiência francesa. Isso é muito relevante, porque quando nós começamos a trabalhar com essa questão de álcool e acidente de trânsito, colocando isso como uma linha de pesquisa na UFRJ, inclusive nós tivemos num evento em 2006, vamos dizer assim, antecedendo o surgimento da lei seca, junto com a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público. Então, lá nós tivemos, e trazendo pessoal que tem essa experiência exitosa na França, que é a Associação Routier, junto com o governo. O que, em rápidas palavras, o que aconteceu foi que a França tinha um número de mortalidade assim, excessivo e preocupante. Em torno de 16 mil mortes por ano. Para a população francesa, isso corresponde ao que é o Brasil hoje, em torno de 20 a 25 mortes por 100 mil habitantes. Isso é um número escandaloso. E isso era uma coisa que preocupava. Então, a partir daí, o governo, na época Mitterrand, assumiu a tarefa e o empenho de realmente mudar esse número. E aí, então, o que houve? Ao longo desse tempo, a estratégia adotada foi blitz, radar e grande processo de controle de bebida alcoólica nas vias, nas autoestradas. Então, quando tinha uma blitz, tinha um carro do Detran, que era o Departamento de Trânsito, tinha um carro que era a ambulância da saúde para fazer os exames e atender as vítimas, e um carro da Justiça, com bafômetro. Lá e o carro da Justiça, onde já havia, às vezes, até um julgamento prévio, o indivíduo saía até algemado, dependendo do trânsito. Então, esta campanha fez com que, de meados dos anos 90 até agora, em 2010, o número de mortes no trânsito por ano caísse de 16 mil mortes para 4 mil mortes. Então, isso é incrível. Extraordinário. Realmente. Então, nós trouxemos esse pessoal, esses colegas da profissão, que vêm quase todos os anos participar de eventos, simpósios, seminários, mas nós não tivemos uma repercussão, apesar de trazer a informação, relevante, que mostrasse. Hoje, a lei seca no Rio tem algum resultado, mas muito pequeno ainda, diante da magnitude dos problemas. Eu quero ir a Brasília, fazendo uma pergunta para o professor Paulo César Marques da Silva sobre engenharia de tráfego, e o mote foi dado pela jornalista de Boa Vista, e ela fala que o estímulo lá para se transformar na capital das mortes no trânsito são as avenidas largas. Quer dizer, aquilo que foi concebido para facilitar o trânsito se transforma em arma criminosa, né? Quer dizer, é uma desculpa esfarrapada, mas que realmente acontece em outras cidades também. Brasília também é uma cidade com avenidas largas, não é? Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Brasília é um caso muito semelhante a esse, né? Uma cidade que tem, é muito generosa. O sistema viário é muito generoso, muito convidativo ao exercício da velocidade, ao excesso de velocidade. É preciso que a gente garantir a fluidez no tráfego não significa garantir mais velocidade. O trânsito pode fluir bem com velocidade baixa. Aliás, a capacidade de escoamento de uma via
é mais ou menos inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o número de veículos que vai passar, dependendo da faixa que a gente está trabalhando aí, que vai passar por unidade de tempo. Então, reduzir a velocidade acaba que otimiza a utilização do sistema viário, porque cabe mais gente passando por unidade de tempo. E a sensação que as pessoas têm, às vezes, com o tempo no trânsito é uma sensação muito falsa. Né? Aqui em Brasília a gente discute isso às vezes, né? Tem o conhecido eixão. Estamos falando de uma via de aproximadamente 15 quilômetros. É quase de ponta a ponta, a velocidade dela é de 80 km por hora. Se esse percurso todo, a velocidade limite, sair de 80 para 60 km por hora, o que se perde de tempo é um pouco mais do que 3 minutos. E aí a gente pergunta assim, ao final de uma viagem dessa, que você economiza 3 minutos e meio, o que é que você vai fazer com esse tempo? Qual é o ganho real que você vai ter quando aumenta a velocidade de 60 para 80 km por hora numa via, num trecho como esse? A gente acha que é desperdício de recurso, né? Trafegar numa via larga, espaçosa e tal, com uma velocidade mais moderada. Na verdade, não está economizando grande coisa no tempo, muito pelo contrário. A gente tem uma sensação de que o tempo que foi economizado é maior do que de fato é. Agora, quando a gente multiplica por 2 uma velocidade, está multiplicando por 4 o efeito de um impacto, numa colisão, num atropelamento. Estamos falando de um atropelado ficar ferido ou morrer. Essa é a diferença, dependendo do limite de velocidade. E a gente não consegue, a gente sabe disso, né? Os engenheiros de tráfego sabem disso e determinam, estudam os limites de velocidade, criam os mecanismos de fiscalização de velocidade para impedir que haja esse abuso, que haja esse excesso, mas as pessoas acabam que insistem em driblar, em acelerar nos trechos entre os controladores de velocidade para ganhar tempo, como se estivessem, de fato, ganhando muito tempo e colocando em risco toda a coletividade. A comunidade. Então é preciso mudar, e aí eu acho que a imprensa, as agências de propaganda, a indústria automobilística tem um papel fundamental nisso. Né? Quando a indústria automobilística usa o desempenho veicular, usa o desempenho do veículo, a capacidade que ele tem de ter uma grande aceleração, o conforto, altas velocidades e tal, isso também é criminoso. Também é criminoso. É preciso que a indústria automobilística também se comprometa com os mesmos padrões, os mesmos princípios de redução dessas estatísticas de trânsito que nós todos temos. Então, é preciso que a indústria automobilística venda a segurança e não a velocidade. Venda a segurança, venda a moderação na forma de dirigir, na forma de usar o veículo e não o arrojo. Né? O veículo automotivo nas nossas rodovias, nas nossas ruas urbanas e tal, não é um carro de Fórmula 1. Portanto, não é associando a esse tipo de comportamento que a gente vai fazer o trânsito ser mais humano, ser mais cidadão. Então é preciso comprometer a indústria automobilística, é preciso comprometer a propaganda de modo geral, para fazer o marketing social. Doutor Paulo César, eu quero trazer aqui o doutor Marcelo Nogueira, professor de Direito Penal. Tem uma pergunta que veio da Bahia, Canavieiras, do telespectador Adelino Sertório. Ele faz uma pergunta muito clara, muito direta, né? É o que preocupa o cidadão brasileiro. As leis brasileiras de trânsito são atrasadas em relação às dos Estados Unidos e da Europa? Marcelo Nogueira. Olha, Diniz, eu acho que a nossa lei ela é boa. O problema é que no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam. Por exemplo, a lei seca parece que não pegou lá em Roraima, lá em Boa Vista. Aqui no Rio de Janeiro, o doutor Zé Mauro até fez menção à Operação Lei Seca, a gente vem tendo alguns resultados porque estamos unindo fiscalização, essa é uma palavra-chave, com educação. Ou seja, a Operação Lei Seca, né, ela junta a fiscalização, Polícia Militar, etc., e os cadeirantes, a abordagem dos cadeirantes, mostrando os efeitos dessa mistura álcool e direção. Quer dizer, eu acho que não há outro caminho para a gente a não ser mudar o comportamento do motorista brasileiro, que é mal educado sim, que é imprudente sim.
Eu acho que a lei ela é até boa. O problema é que há leis que pegam e leis que não pegam. Não, e temos juízes que são complacentes, que acham que... Bom, não vamos entrar na questão dos juízes, mas o problema todo é que a impunidade está aí, né? Existe uma sensação de impunidade muito ruim, porque se o cidadão sabe que vai beber e vai ser penalizado, ele não vai arriscar. Vamos ao intervalo e voltamos já.